Uau! Eu estou aqui com a minha cabeça explodindo e eu quero compartilhar com você uma descoberta que eu fiz hoje sobre a nossa questão da nossa potência na vida, da nossa capacidade, né, de realmente de realização. E já tinha um tempo que a minha terapeuta, ela tinha, né, me falado sobre Reich, sobre o Wilhelm Reich, que ele foi um psicanalista do século passado, mas assim, eu não tinha ainda pegado pra ler. Ela não tinha me sugerido nenhum livro específico, então eu não tinha pego pra ler. Só que aí eu fui escolhi um livro dele pra estudar que se chama A Função do Orgasmo. Aí o título já foi até assim, sabe, falei: "Nossa, a função do orgasmo?", né, e aprofundando, né, o estudo desse livro, eu tô conseguindo entender o olhar clínico dele, é um olhar muito prático, né, porque o Reich ele era um cara, assim, que ele se envolveu muito em atendimento de vias públicas para muitas pessoas e tal. Então ele tem uma pegada muito prática e muito dado para comprovar as ideias dele, porque ele atendia muitas pessoas e tinha muitas equipes ali trabalhando com ele. E um dos pontos mais profundos, assim, interessantes que eu encontrei até agora, é quando ele mostra, já com a experiência clínica dele, que as nossas questões, aqui na nossa cultura ocidental, enfim, né, as culturas patriarcais, o que a gente entende como mundo, né, de que as nossas questões mentais, elas são uma consequência da repressão da sexualidade natural do ser humano. E ele prova isso pegando o trabalho de um antropólogo que foi uma vez em uma ilha e escreveu um livro em 1930 mostrando, provando que nessa ilha, né, as crianças e os jovens, né, eles podiam, vivenciar a sua sexualidade, né, de forma natural, eles não eram repreendidos, né, pelos adultos, e isso fazia com que essas crianças, né, enfim, esses adolescentes que eles conseguissem, né, desenvolver toda uma estrutura cognitiva, mental, extremamente organizada, eles cumpriam todos os deveres, eles cumpriam todas as tarefas, eles não tinham, por exemplo, questões emocionais e mentais como nós temos no mundo inteiro, e nessa cultura, né, o sistema também era um sistema matriarcal, né, então não era um sistema patriarcal. Então não era o homem, né, quem tinha o poder sobre a família, era a mãe que tinha o poder sobre a família. Então, no caso, o pai, ele ocupava mais uma função de amigo do filho, e aí, no caso, a mãe é quem ali tomava as decisões. E com isso, né, o Reich, ele vai explicando, né, o quanto ele foi percebendo ao longo da prática clínica dele, que as pessoas que tinham sofrimentos de questões psíquicas, mentais e tal, e conforme elas iam encontrando, né, uma satisfação, né, saudável, né, na sua própria sexualidade, né, mas não é essa sexualidade, por exemplo, que a gente conhece hoje, obviamente, né, porque o que a gente conhece hoje como sexualidade é esse tipo de sexualidade aí que vem desses sites aí, né, que a gente sabe o que que é, né, esses sites aí. E esses sites aí, eles vão criar uma noção de sexualidade, uma noção, né, de ato sexual que é extremamente antinatural e desrespeita o corpo feminino e não é uma realidade em relação à veracidade da experiência do corpo masculino, então cria-se uma ideia, né, de sexualidade muito corrompida, muito distorcida. E isso faz com que quando as pessoas vivam a sexualidade delas, ainda que elas realizem, né, esse encontro entre 2 pessoas, elas não estão vivenciando uma sexualidade de forma natural, de forma saudável, de forma realmente prazerosa, né, o conceito que ele usa, né, orgasticamente. Enquanto a pessoa não consegue, então, vivenciar essa sexualidade dessa forma efetivamente natural, de forma efetivamente saudável, ela não consegue, eliminar a origem da carga energética, biológica, que alimenta as neuroses dela. Então, os pensamentos, aquelas coisas assim, sabe, que ela fica sofrendo mentalmente, tal, aquele monte de coisa. E aí ele explica que o que dá energia para alimentar todas essas cargas de sofrimento psíquico, de sofrimento mental,
é essa carga que não é descarregada por conta da experiência, da vivência de uma sexualidade que não é saudável e não é natural, baseada, no corpo mesmo, do homem, no corpo da mulher e tal, enfim, no corpo das pessoas que estão ali se encontrando. E e isso, né, é uma forma então, quando a pessoa consegue vivenciar, mas ela não está vivenciando dentro de uma forma natural e saudável, e também, obviamente, as pessoas que elas estão de alguma forma reprimidas, por medos, por julgamentos, por questões de tradições, né, religiosas, por questões familiares, por questões de crenças. Então, se por algum motivo a pessoa está bloqueada e reprimida, ela também, né, vai ter essa energia represada e essa energia vai virar a fonte, né, que vai alimentar então esses pensamentos, essas coisas, esse sofrimento mental e emocional. E assim, é muito louco, é muito interessante, por quê? Porque quando você está estudando ali, como eu estou estudando, né, e o Reich ele vai fazendo perguntas, porque ele se fazia perguntas do tipo, ele fala assim: "Cara, mas se eu estou descobrindo isso, que as pessoas quando elas começam a viver essa parte da experiência, da energia sexual delas de forma realmente saudável, se elas ficam bem, por que que as outras pessoas não estão percebendo isso? Por que que os outros pesquisadores não estão entendendo isso?" E aí ele começa a perceber que tinha uma questão muito forte de estrutura social, por quê? Porque a nossa sociedade, ela é organizada através dessa repressão. E aí quando ele vai cavando, 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 o que que ele realmente descobre? Ele descobre que quando a pessoa ela é reprimida sexualmente, ela vai perdendo a capacidade dela de confrontar as figuras de poder. Então, logo ele entendeu que, na verdade, toda essa repressão, né, da sexualidade do mundo, que segundo os dados, né, temporais que a gente tem, dura mais de 6.000 anos já, isso é uma coisa muito antiga, não é uma coisa recente. Ela, em algum momento, surgiu exatamente para fazer o quê? Para tirar a capacidade e a força da maioria das pessoas de confrontar o líder que estava no poder. E daí, isso foi entendido que funcionava, foi só continuando, continuando, continuando com uma série de justificativas, entende? Religiosas, enfim, medicinais e pá-pá-pá, dessas problemáticas. E o que o Reich está tentando trazer aqui pra gente é exatamente o seguinte, falando: "Olha, não, muito pelo contrário". O antropólogo, inclusive, foi lá e conseguiu comprovar que em nenhum lugar onde as pessoas não têm todas essas repressões, as pessoas elas têm mais força, mais capacidade de enfrentamento da vida, de encarar seus desafios, elas são mais alegres. Não existe, por exemplo, nessa cultura que esse antropólogo foi, uma palavra para nomear o roubo. Por quê? Porque nem existia roubo. Entendeu? Não fazia nem sentido, porque tá todo mundo vivendo em comunidade ali feliz. Então, esse tipo de descoberta, pelo menos para mim, assim, tal, tá sendo, sabe, explodir na minha cabeça. Por quê? Porque já tem um tempo, né, que eu tô ressignificando a minha sexualidade, porque assim, eu vim de uma família comum, vim de uma família normal, sabe? Onde a sexualidade sempre foi um tabu, onde, sabe, essa coisa do sexo, essa coisa de, sabe, nossa, toma cuidado pra não engravidar ninguém, ó, toma cuidado pra não pegar uma doença, não, porque isso daí é sujo, porque você não sei o que lá e tudo mais. E eu vim desse lugar comum. E isso fez com que eu tivesse uma série de conflitos em relação à minha sexualidade, né. Eu tô ainda nesse momento, trabalhando a cura de diversos complexos em relação à minha sexualidade, porque, assim, eu acreditava naquilo que eu tinha sido ensinado, eu acreditava naquilo que eu tinha sido orientado, sabe. E até naquilo que eu não tinha sido orientado, mas que a cultura toma conta e orienta. E pela primeira vez poder ver um autor importante e um cara, assim, que tem uma carreira da hora como a do Reich, que agora que eu tô me aprofundando nele, tô pesquisando, e eu tô vendo que ele já tinha respostas para problemas, que a gente tem há, tipo assim, 80 anos, 100 anos atrás, ele já tinha as respostas. Só que por que que essas respostas não chegam até aqui? Por que que essas coisas não chegam até aqui? Exatamente porque tem interesses, interesses de controle social. Então, eu que estou nesse momento passando por esse processo de pesquisar sobre a parte da sexualidade, de compreender, de entender, de desconstruindo essas crenças, esses bloqueios, esses tabus, sabe, todo esse monte de coisas, tá sendo revelador para mim e tá inclusive me dando oportunidade de ter
outra profundidade de olhar clínico nos atendimentos que eu venho acompanhando e vem fazendo, assim, muito efeito as abordagens que eu venho trazendo com as pessoas que eu atendo, e elas vêm se desenvolvendo muito bem, e os meus processos também de cura e de ressignificação da minha sexualidade também vem cada vez mais se desenvolvendo, então, vários temas, vários tabus que eu tinha, vários medos, várias inseguranças, várias neuroses, várias fantasias, elas estão se dissolvendo. Claro que não é de um dia para noite, só que elas estão se dissolvendo. E eu que era um cara rígido, tô me vendo cada vez mais me tornando um cara flexível, sabe, uma pessoa mais leve e tal. E essas mudanças elas vão tendo efeito mental, emocional e físico, porque eu venho percebendo inclusive o meu corpo físico, ele tá ficando diferente. As minhas costas, aqui meu peitoral ele era rígido, era duro, e ele tá ficando solto, sabe, tá ficando leve, entendeu? Não uma coisa assim de ficar caído, mas ele tá ficando literalmente leve, as minhas costas eram duras, a minha elasticidade por mais que eu tentava fazer exercício e tal, a minha elasticidade, a minha flexibilidade, ela era muito reduzida. Conforme eu venho quebrando esses estigmas, quebrando todas essas construções, essas coisas, o meu próprio corpo vem se soltando. Eu sei que isso é uma coisa que às vezes para pessoas que são mais céticas, assim, que não passam por processo de autoconhecimento, você fala: "Ah, isso é coisa da sua cabeça". Só que imagina, quando você está vivendo na prática, você consegue ir avaliando o passo a passo, sabe. E eu me observo todos os dias e eu tenho total clareza do que eu estou trazendo aqui. Então, assim, hoje aqui é mais um diário de compartilhar mesmo com vocês a importância desse conhecimento do Reich, e agora eu vou me aprofundar muito, mas muito mesmo no trabalho dele, e novas descobertas estarão aqui assim que eu tiver elas. Então, tchau, tchau para vocês e até a próxima.